Bom, vamos estudar agora a última parte da unidade 2, que é a parte 3, que tem como objetivo compreender os mecanismos bioenergéticos e biológicos envolvidos na sucessão e as relações ecológicas existentes. Então, o desenvolvimento do ecossistema, também denominado de sucessão ecológica, está relacionado às mudanças na estrutura e processos da comunidade ao longo do tempo. Quando não há impedimento de forças externas, a sucessão ecológica normalmente é direcional e previsível. O processo de sucessão ecológica é resultado da modificação do ambiente físico pela comunidade e de interações de competição e coexistência em nível de população. Apesar de a sucessão ser controlada pela comunidade, o ambiente físico determina o padrão, a velocidade e a extensão do desenvolvimento do ecossistema. Quando o ambiente inicia um processo de desenvolvimento sucessional, ocorre os seguintes passos na ausência de distúrbio, que é o início, né, onde se estabelece a comunidade pioneira, caracterizada pela colonização de espécies novas, o período de transição, que aí nesse momento nós temos o estabelecimento de comunidades intermediárias, ocorrendo a substituição das espécies, geralmente as espécies iniciais, alteração nos valores de riqueza e consequentemente, alteração nos valores de riqueza e abundância. E por último, mais no final, ocorre a estabilidade com a comunidade clímax, que é caracterizada pela estabilidade na composição da comunidade e fluxo de energia. As mudanças sucessionais no ambiente podem ocorrer de duas formas, natural e antrópica. A primeira, a natural, é denominada de sucessão autogênica e caracterizada por mudanças na comunidade direcionadas por interações internas e fatores naturais. A segunda é caracterizada por forças externas, como incêndios e desmatamentos. E por isso, denominamos de sucessão halogênica. A comunidade em uma sucessão autogênica apresenta um metabolismo não equilibrado, onde a produção bruta é maior ou menor que a respiração da comunidade, e evolui até atingir uma faixa de equilíbrio entre a respiração e a produção. A proporção entre biomassa e produção aumenta durante o processo sucessional, até atingir a estabilidade do ecossistema, onde um máximo de biomassa em interações simbióticas é mantido pelo fluxo de energia disponível. Na fase de clímax do ecossistema, as taxas de produção e biomassa são semelhantes, o que mantém uma produção de biomassa constante. As comunidades relativamente transitórias são chamadas de estádios seriais ou estádios de desenvolvimento, ou pioneiros. O sistema terminal é o clímax, que persiste até ser afetado por uma perturbação. Quando uma comunidade apresenta a produção maior que a respiração, classificamos a sucessão como autotrófica. Para a sucessão heterotrófica, temos o inverso. A sucessão em um substrato previamente desocupado, como campos de lava vulcânica, por exemplo, é denominada de sucessão primária, enquanto que aquele processo de sucessão que inicia num local anteriormente já ocupado por uma comunidade, geralmente suprimida pelo desmatamento, denomina-se de sucessão secundária. Durante a sucessão autogênica, ocorrem mudanças no fluxo de energia, na ciclagem de nutrientes e na estrutura da comunidade. Com relação ao fluxo de energia, podemos observar, por exemplo, aumento de biomassa e detritos, aumento da produção bruta na sucessão primária, ocorre um aumento da respiração e a produção líquida diminui. Na ciclagem de nutrientes, os ciclos elementares tendem a ficar mais fechados, a taxa de reposição dos nutrientes essenciais aumenta e ocorre um aumento também no índice de ciclagem. Na estrutura da comunidade, as mudanças que a gente observa é a mudança na composição de espécies, aumento da riqueza, uniformidade da abundância, R estrategistas são substituídos por K estrategistas, ciclos vitais longos e complexos e também indivíduos maiores. Quais são, então, os mecanismos biológicos envolvidos na sucessão? Balanço entre competição e colonização. A vegetação colonizadora geralmente apresenta uma série de características correlacionadas, incluindo fecundidade, boa capacidade de dispersão, crescimento rápido diante da abundância de recurso, crescimento lento e baixa sobrevivência quando os recursos são escassos.
As espécies tardias na sucessão normalmente apresentam características que incluem alta capacidade de crescimento, sobrevivência e competitividade diante da escassez de recursos. Duas características das espécies pioneiras permitem sua persistência. Uma delas, a capacidade de dispersão, evitando dessa forma a competição, e a segunda, crescimento rápido em condições de alta disponibilidade de recurso, evitando, sim, a sobreposição de nicho ecológico e excluindo temporariamente a competição. Facilitação. Espécies pioneiras podem ocasionar mudanças no ambiente abiótico, como, por exemplo, um maior sombreamento, um aumento da umidade do solo, aumento na quantidade de fósforo no solo e outros. E, assim, facilitar o estabelecimento de espécies tardias. Apesar de este mecanismo ser considerado comum, pode ocorrer o inverso também, onde uma espécie pode modificar o ambiente e torná-lo mais adequado a si próprio. Interações com predadores. O recrutamento de plantas que competem entre si deve ser determinado pela taxa de chegada de suas sementes. Isso significa que herbívoros que reduzem a produção de sementes provavelmente são responsáveis pela redução da densidade de espécies vegetais competidoras, minimizando os efeitos da competição. Assim, a exclusão de predadores de sementes pode acarretar a elevação do número de indivíduos de espécies dominantes e levar à exclusão das espécies com menor número de indivíduos. Nesse sentido, a relação de animais que consomem a vegetação, às vezes, é importante para determinar a sequência sucessional. E, por último, a hipótese da razão de recurso de Tillman, que enfatiza a capacidade competitiva flutuante conforme as condições mudam lentamente com o tempo. Assim, a dominância de uma espécie em qualquer fase de sucessão é muito influenciada por qualquer tipo de recurso limitante, como luz e nutrientes. Por exemplo, no início da sucessão, as espécies pioneiras estão sujeitas a hábitats pobres em nutrientes e com grande disponibilidade de luz. Com o transporte de serrapilheira, fezes de animais e de atividades de decompositores, a disponibilidade de nutrientes aumenta gradativamente com o tempo. Então, com a maior disponibilidade de nutrientes, a biomassa aumenta com o tempo e a quantidade de luz que chega até o solo diminui. Então, o papel dos animais na sucessão ecológica. Uma cadeia alimentar simples no formato de Y, como já falamos anteriormente, durante a sucessão, a biomassa produzida pelos vegetais segue duas vias, uma de pastagem e outra de detritos. Existem situações em que os animais determinam a estrutura da comunidade de plantas como, por exemplo, animais predadores de sementes. Sendo assim, a exclusão de pastadores também influencia na estrutura da futura comunidade vegetal. Geralmente, os animais são seguidores passivos da sucessão. No entanto, se estes afetarem o crescimento e a sobrevivência das plantas, provavelmente influenciarão no curso da sucessão. Conceito de clímax. O questionamento em estudo de sucessão ecológica é se ela chega a um fim. Um equilíbrio estável na sucessão somente ocorrerá se indivíduos que morrem são todos substituídos por indivíduos da mesma espécie e na mesma quantidade. Teoricamente, a composição de espécie iria estacionar, caso a probabilidade de substituição de espécies permanecesse constante no tempo. Em uma visão monoclímax, defende-se a hipótese de que um clímax único irá predominar em uma região climática, sendo o ponto final de toda a sucessão, não importando onde o processo se iniciou. Em uma abordagem policlímax, reconhece que o clímax poderia ser determinado por um fator ou combinações de fatores, por exemplo, clima, solo, fogo. Nesse sentido, uma única área climática poderia ter diferentes tipos específicos de clímax. Em outra visão definida como padrão de clímax, os tipos de clímax respondem aos gradientes ambientais e não necessariamente às unidades clímaces. Considerando que as florestas tropicais e temperadas provavelmente estão recuperando-se da última glaciação, é questionável a ideia de que a vegetação possa atingir um clímax com frequência. Bom, gente, então assim a gente finaliza a nossa aula, onde nós abordamos as duas unidades. Bom, gente, nós finalizamos agora a nossa aula com o estudo das duas unidades. Nesta aula, nós apenas pontuamos alguns aspectos importantes, então vocês devem fazer a leitura do livro para aprofundar mais em todas essas questões relatadas aqui durante a aula. Bom estudo!